Olá, criadores! Todos falam no processo criativo como se fosse uma grande barreira. E se eu te provar que ele nem existe? O que chamam de bloqueio criativo é, na verdade, desorganização no processo de criação. Hoje eu vou te mostrar como desbloquear sua criatividade, como criar de forma prática, desenrolada, ter sempre ideias. Eu vou dar exemplos no meu próprio processo criativo, porque quando nós começamos a criar as nossas próprias ideias, quando nós paramos de copiar tudo que nós vemos, nós criamos muito mais, porque às vezes a gente passa mais tempo buscando inspiração e tentando achar o que realmente ressoa com a gente na hora de pintar, que a gente se perde no processo. Então fique até o final desse vídeo que você vai sair daqui com 1000 ideias, você vai sair daqui se sentindo capaz de criar, de ter uma narrativa própria, de ter suas próprias ideias, sem precisar ficar buscando fora mais ideias. Porque o bloqueio criativo é um mito. Bem, quando dizem que estão com bloqueio criativo, na verdade não é que não se tenha ideias para pintar. Na verdade é porque o artista ou quem quer que seja está perdido no próprio processo. Por quê? Porque não tem um espaço onde ele possa tentar, onde ele possa trabalhar aquela ideia sem a pressão de uma tela na sua frente, sem a pressão, no caso de quem pinta com acrílica, de uma paleta de tintas secando. Então a pessoa bloqueia. Por quê? Porque ela não teve a organização de separar um espaço onde ela possa testar suas ideias, treinar sua paleta, saber se aquela ideia realmente vai dar certo. Então ela paralisa mediante a pressão de não ter se organizado antes para experimentar aquela ideia, para experimentar aquela inspiração que ela teve. Porque o que se entende muito por inspiração? Muita gente, quem não é artista principalmente, às vezes eu tenho a sensação que eles pensam que desce uma coisa e aí você tem aquela inspiração e aí você pinta, faz aquela obra de arte maravilhosa. Só que a gente sabe que não é bem assim. Muitas vezes acontecem, e quando essa inspiração, que é aquela coisa que vem, aquela ideia que está fervilhando dentro de você, vem, se você não estiver totalmente preparado para acolher aquela ideia, ela vai fugir, ou ela vai ficar flutuando na sua cabeça, numa eterna bagunça, no looping, porque vem uma ideia hoje, outra amanhã, aí você fala, não, hoje eu vou pintar. Aí você prepara tudo, prepara o cavalete, coloca todas as tintas, e aí você pensa, mas o que eu vou pintar? Como eu não sei o que eu vou pintar se eu tive tantas ideias ainda há pouco? E aí que entra o mito que eu te falo, que não é um bloqueio criativo perante a tela. Na verdade, você não está organizada para acolher as suas ideias, para acolher as suas inspirações. E eu vou te explicar tudo direitinho. Se você já acha que esse vídeo tá valendo a pena, se você quer abençoar o trabalho de um artista, deixa seu like, porque o que eu faço aqui eu faço com muito amor. Tudo que eu falo aqui são coisas que eu vivi, são coisas do meu dia a dia que me ajudaram, que eu aprendi com alguém, ou que eu aprendi aqui no próprio YouTube. E tudo que eu aprendi, eu tento trazer e transmitir para vocês que estão apenas começando. Então, não esquece de deixar o seu like. Se você se interessa muito por esse assunto, já se inscreve no canal. E agora eu vou te dizer qual é a chave que vai dar uma guinada na sua vida de artista, que vai dar uma virada nessa sua crença de que existe bloqueio criativo.
Porque nós sabemos que as ideias estão aqui, ó, pipocando todo o tempo, mas na hora que a gente coloca uma tela na nossa frente, parece que dá um branco. Por quê? Como diz aquele ditado que é muito clichê, se você não sabe para onde está indo, você vai chegar em qualquer lugar. Quando você não sabe qual o resultado final, qual a atmosfera que você quer para sua pintura, qual é a paleta que você quer usar, o que você quer transmitir, qual é a emoção que você quer transmitir com aquele trabalho, você vai começar a pintar aleatoriamente e, logicamente, você não vai gostar do resultado final. Por quê? Porque não foi isso que você tinha imaginado. A hora que você imaginou uma coisa, começou a fazer, começou a experimentar ali na hora a sua paleta e foi tudo por um outro caminho. Se você não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve e você vai chegar em qualquer lugar. Enfim, você precisa criar um espaço de experimentação. Você precisa criar um espaço onde você possa errar, onde as suas ideias, naquele momentinho que ela vem, se você tiver um tempo e você tiver onde colocar imediatamente no calor da ideia, você puder colocar ali imediatamente. Eu uso o sketchbook, eu tenho vários. Deixa eu pegar alguns aqui. Eu queria pegar o mais novo ali, mas eu tô com um bem antigo aqui. Mas esse antigo aqui eu tenho muito carinho nele, porque muitas das obras que estão aqui fizeram parte de exposições gigantescas. Por exemplo, gente, essa daqui, por exemplo, foi uma ideia que eu tive, e essa é uma obra que está com a ministra da Cultura aqui no Brasil, com a Margareth Menezes. Então eu tenho muito orgulho desse trabalho, e quando eu venho aqui falar para vocês, é porque foram coisas que me ajudaram realmente, que fizeram com que o meu processo tomasse uma velocidade muito maior, porque eu tinha muitas ideias. Mas na hora de pintar, que eu armava o cavalete, que eu pegava todas as tintas, parecia que aquelas ideias ficavam pulando na minha cabeça, e vinha uma, vinha outra, e eu não sabia o que eu ia fazer. E às vezes eu passava tempos e tempos em frente a uma tela querendo fazer alguma coisa e não conseguia, não saía nada, porque eu não sabia exatamente para onde eu estava indo. Isso acontece também com a minha escrita, porque na minha exposição, toda obra minha, ela tem uma poesia. Eu sou artista plástica e poetisa. Se vocês quiserem conhecer meu trabalho, meu Instagram é ociferreira.arte. E eu faço um trabalho muito bonito que fala sobre o feminino, que conversa com o feminino. E são coisas muito que passam, atravessam as mulheres, são situações que eu passei, são histórias que eu ouvi, e aí me vem aquela ideia, e aí o meu espaço de experimentação, o meu espaço onde eu me permito errar, o meu espaço onde eu me permito experimentar é um sketchbook. E eu vou te dizer que isso vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história, porque a hora que você armar o seu cavalete para pintar, você vai abrir o seu caderno e você vai falar: qual é o que eu quero fazer hoje? Qual é a ideia que eu quero materializar hoje em uma tela? Aí você vai conversar, olha, nossa, não, isso aqui eu vou pintar. Isso serve para tudo, para o que eu escrevo, porque eu desenho. Isso aqui é uma tela de 1,20 m por 1 metro, que foi um grande sucesso na exposição. E aí as pessoas me perguntam lá no meu Instagram: nossa, quando vem na exposição uma poesia e uma pintura ao lado, elas sempre falam: nossa, mas o que vem primeiro? É a pintura ou é a escrita? E aí eu falo assim: cara, elas caminham muito lado a lado. Olha, aqui eu desenhei, aqui eu fui escrevendo, em outras páginas eu já criei qual a paleta de cores que eu queria usar para essa pintura. Então, tá vendo? As ideias vêm e elas vão flutuando. Aqui eu posso fazer o que eu quiser. Aqui eu posso errar quantas vezes eu quiser. Nossa, até cola, ó. Porque eu vou fazendo, ó.
experimentando as cores, experimentando o que dá certo, o que não dá certo, estudando, porque também a gente só cresce. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu vi uma pintura, fui imitar, fui fazer parecido, e nossa, por que que a pessoa mistura o amarelo com o azul e dá aquele tipo de verde e o meu não fica assim? É experimentar, é todos os dias você treinar. Estava ouvindo algo esses dias que era o seguinte: se eu quero ser artista, eu vou viver como um artista. E o que o artista faz no dia a dia? Ele pinta, ele experimenta, ele mistura cores, ele observa o seu entorno para ele crescer, porque você só aprende também observando o seu entorno. Por exemplo, se eu olho o sol está aqui, onde ele está batendo nesse óculos, e aí aqui já está resvalando uma sombra. Então eu presto atenção nisso todos os dias, e aí quando eu vou pintar, eu já sei, olha, eu me lembro que o sol 8 da manhã, ele estava bem aqui em cima e estava batendo nessa diagonal do objeto e a sombra estava para cá. Na hora de pintar, eu já vou me lembrar disso. Então, a observação, ela também te faz pular algumas etapas. Mas, a princípio, é você ter um lugar onde você possa experimentar. Porque uma coisa que acontece também é que principalmente quando a gente está começando a pintar, a gente tem muito medo de gastar o material, a gente tem muito medo de estragar uma tela. Então a gente passa tempos e tempos com uma tela ali sem ter coragem de experimentar uma ideia. E nisso a gente vai perdendo todas aquelas ideias que passaram pela nossa cabeça, mas que não foram depositadas em lugar nenhum, elas se perdem. E aí você vai ficando frustrado, porque nunca consegue ver o resultado da sua criatividade. Porque a criatividade, ela nada mais é do que a execução diária. A execução, não vou falar diária, mas sempre você está executando aquilo, né? Então, é nesse aspecto que um caderno, ele vai te ajudar, tá vendo? Você vai experimentando as cores, você vai experimentando os desenhos, o que você quiser, até porque um sketchbook, ele é um espaço onde você consegue esvaziar essa sua cachola aqui, que tá sempre cheia de coisas para o meu roteirinho, que eu ainda preciso falar. Aliás, se você gosta de escrever, se você tá aqui porque você pinta, quero falar para vocês dos meus sketchbooks. Gente, isso não é uma aula merchan, tá? Mas eu tenho que falar do meu trabalho. Se vocês precisam de um sketchbook, querem um sketchbook, querem ajudar uma artista, querem apoiar uma artista, eu tenho os meus sketchbooks com as minhas obras exclusivas nas capas. Tem com obras, tem só com a parte digital, que eu também faço, né, uma arte digital. Então, para você que quer escrever, para você que pinta, para você que precisa de um lugar para você esvaziar essa sua mente, tem os meus sketchbooks. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Obrigada se você ficou comigo aqui até agora. Se você não conhece meu trabalho, conheça meu Instagram, ociferreira.arte, e deixe o seu like para apoiar o meu trabalho, porque tudo que eu faço aqui é para ajudar você a ser melhor e chegar mais rápido onde você quer chegar. Um grande beijo.